Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Doutor Rodrigo Aidar, salve, salve! Como é que você está se preparando para o seu final de semana? Imagino que muito bem. Aidar, conta pra gente, a CPI, ela acaba sendo um ambiente de muita discussão, né? Você já abordou isso aqui essa semana, não é a primeira vez que fala disso, mas tem um ambiente de discussão sobre como tratar as pessoas, o que é uma testemunha, o que é um investigado, os direitos de uma testemunha, as obrigações de uma testemunha, o compromisso de uma testemunha, os direitos de um investigado. Não dá para falar em obrigação do investigado, propriamente, certo? Conta para nós essa história de prender, explica, porque o Pazuello agora provavelmente já terá o seu habeas, né? Ele vai estar com o seu habeas corpus, então ele não vai precisar falar. Lembra que teve uma CPI em que o presidente da Vale sequer compareceu, porque ele era investigado, conseguiu uma liminar, nem foi. Então tem uma mexida na expectativa. Então me fala sobre direito ao silêncio, como é que é essa história, o que você está observando aí para que as pessoas acompanhem com serenidade. Salve, Oineg. Salve, Débora, Pablo. Olá. Oineg, eu acho que a palavra serenidade é exatamente o ponto que creio que é importante a gente destacar. Porque é legal que a gente compreenda, Oineg, que uma CPI, o espetáculo em uma CPI está muito longe de ser sinônimo de eficiência. Garantir direito de depoente é condição básica para que, ao final, a comissão possa produzir um relatório que aponte com precisão quais foram as omissões e as ações desastradas do governo federal no combate a essa pandemia. Porque, vamos combinar, que a política do governo é um desastre, os nossos números estão mostrando, a gente não precisa ir muito além disso. Mas, se os senadores pretendem efetivamente produzir algo que revele responsabilidades por essa política, que possa ser, de fato, escrutinado quais os erros para responsabilizar e para que não sejam cometidos de novo em uma eventual nova epidemia ou pandemia, não é com grito, ameaça de prisão, falando alto que isso vai ser feito, Oineg. No histórico das CPIs, isso nunca foi feito. Sempre que a CPI é muito estriônica, o resultado não é lá essas coisas. O Supremo deve conceder, eu acho, assim, aposto que o Supremo vai conceder o habeas corpus ao ex-ministro da Saúde, Pazuello, para que ele deponha na condição de investigado. E deve conceder porque é uma jurisprudência pacífica do Supremo, que vem sendo construída nos últimos 22 anos. E aí, Oineg, o ataque a esse direito do Pazuello é equivalente a querer prender o Fábio Weingarten no meio da sessão. Serve para barulho, mas tem efetividade zero. E quando eu falo que a jurisprudência do Supremo foi construída historicamente, a primeira prisão feita em uma CPI, ou pelo menos a primeira prisão televisionada, feita ao vivo por uma CPI, foi do ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, em 1999, Oineg. A gente até separou um trechinho da sessão da CPI de 40 segundos para mostrar para os ouvintes que estão na nossa live como foi, e para os que não estão acompanhando no rádio, a gente descreve logo em seguida. Se puder soltar o trechinho do vídeo agora. Vamos lá. Persistindo o senhor Francisco Lopes na negativa de prestar depoimento juramentado, o presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria por desobediência e desacato a esta comissão e encarrego o delegado da Polícia Federal a cumprir esse mandato, por favor. Senhor presidente, só uma questão de esclarecimento. Já está efetuada a prisão em flagrante. Assim sendo, eu ouço, ainda tem alguém... Bom, eu... Salve, Oineg, de volta. É de um ridículo. Mas é de um ridículo. Conta pra nós. E é isso. Ali é o senador, o presidente da comissão, Belo Paga, dando voz de prisão em flagrante ao ex-presidente Chico Lopes, do Banco Central. Por quê? Por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele foi convocado como testemunha, mas ele compareceu à CPI, acompanhado do advogado, e se recusou a assinar o termo de compromisso de testemunha, porque ele era investigado, Oineg. Convocaram ele como testemunha, mas ele era investigado. E aí fez-se esse espetáculo
orientado pelo advogado, Luiz Guilherme Vieira, ele não assinou o termo, porque ele era de fato investigado. As acusações contra o Francisco Lopes, à época, ao menos uma delas, era de favorecer determinados bancos na época da desvalorização do real. Aí é o seguinte, tem um parênteses aqui. Antes da Constituição de 88, o silêncio de um investigado era lido como admissão de culpa. Depois de 88, da Constituição, você tem direito ao silêncio diante de uma investigação. E aí, Oineg, quando eu falo que serve para o espetáculo, o que aconteceu depois desse espetáculo que o ouvinte ouviu? Quem nos acompanha na nossa live viu as cenas. Chico Lopes disse que não assinaria o termo, instruído pelo seu advogado, e aí ele foi determinar a prisão dele. Eu conversei hoje, um pouco mais cedo, com o Luiz Guilherme Vieira, com o advogado do Francisco Lopes, e ele me contou a história de como foi. Eles saíram dali e foram levados à Sala dos Seguranças, que é uma espécie de carceragem na garagem do Senado Federal. Ficaram ali por volta de 40 minutos, 50 minutos, foram levados em um camburão para a sede da Polícia Federal. Na sede da Polícia Federal, eles chegaram 1 hora depois, eles prestaram depoimento, ele prestou depoimento, Francisco Lopes, acompanhado do seu advogado, e foi para casa. E o Ministério Público, o que fez depois, Oineg? Mandou arquivar a representação com o entendimento de que ele exerceu o direito ao silêncio na condição de investigado. E por quê? Porque esses direitos, eles são básicos, são conquistas civilizatórias. A gente vê até ali na cena, quem é o vice-presidente da comissão é o senador José Roberto Arruda, né? Bem engraçado como o mundo dá voltas. Oineg, essa foi a primeira prisão. Houve uma segunda prisão também bastante espetaculosa em 2004, do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, na CPI foi uma CPI que investigava do BNDES, salvo engano. Eu sei que foi mais de 2004. Do Banestado, exatamente. Obrigado, Pablo. Nada. Foi a CPI do Banestado. Ele foi preso porque ele tinha uma liminar que garantia a ele o direito ao silêncio, e ele continuou, e ele se recusou constantemente a responder as questões. Aí o senador Antero Paes de Barros, que era o presidente da CPI, provocou ele, dizendo o seguinte: o senhor não acha que ficar sendo acusado de corrupto aqui o envergonha e vai continuar em silêncio? O que o senhor responde a isso? E ele respondeu dizendo, o que o senhor responde se eu perguntar ao senhor se o senhor continua batendo na sua mulher? E aí houve um constrangimento, uma cena daquelas da CPI, e interrompeu-se a sessão. Antero Paes de Barros gritou, pediu respeito e tal. Depois a sessão voltou e decretaram a prisão em flagrante do Celso Pitta. 1h30 da tarde, Oineg. Ele foi para a Polícia Federal, às 4 horas da tarde ele estava liberado, indo para o aeroporto para voltar para casa. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte: garantir direito de depoente e tratá-lo com urbanidade, respeito, não significa, longe disso, que a CPI está morna. Significa que a CPI está trabalhando sério. CPI que mudou a realidade, que trouxe efetivamente resultados, por exemplo, a CPI do Judiciário lá nos anos 2000, a gente viu poucas cenas histriônicas e ela descobriu desvio de dinheiro milionário da construção do Fórum Trabalhista aqui de São Paulo, levou à cadeia depois, não prisão em flagrante, o juiz Nicolau dos Santos Neto, o ex-senador Luiz Estevam, que foi o primeiro senador cassado na história da República por conta dessa CPI, e depois levou à criação dos Conselhos Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que era para ser conselhos externos, aí acabaram não sendo bem conselhos de controle externo, porque tem mais membro da carreira do que de fora. Mas, enfim, foi uma CPI que produziu resultados palpáveis. Então a CPI fica diante de um dilema, Oineg, que é o que você chama atenção, e eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte aqui. Entre o espetáculo e o resultado que vai levar a um resultado mais duradouro. A produção de trabalho que vai levar a um resultado que efetivamente mude essa realidade e cobre responsabilidade de quem foi omisso ou agiu ilegalmente ou de forma irregular na condução dessa pandemia. Muito bem posto, Aidar. Lembrando que a CPI ela existe para fazer um relatório. Todo esse circo e o que acontece durante esse circo, Flávio Bolsonaro xingando um de vagabundo, Renan falando que vagabundo é ele, isso não tem valor nenhum, isso não aparece no relatório. O que vale é o relatório, que depois é distribuído. Se o relatório é um relatório pífio, como a maior parte das CPIs, a CPI terá sido pífia. Não importa se fizer essa palhaçada toda
e você observou muito bem. Rodrigo Aidar, muito obrigado. A gente volta a conversar na semana que vem. Aproveite o final de semana. Se quiser fazer o leitãozinho do Wessel, por favor, ele deu a receita, é um espetáculo. Eu fiquei impressionado. Valeu, Aidar, obrigado. Se eu fizer um leitãozinho aqui em casa, eu sou expulso, rapaz. Eu faço um bifinho de vez em quando escondido. Leitãozinho nem pensar. Eneg, um abraço. Valeu, Débora. Valeu. E um abraço para a Júlia, nossa produtora, que foi ela que foi atrás e achou o trechinho do vídeo da CPI que a gente exibiu hoje. Boa. Excelente. Beijo, bom fim de semana.